Bom dia. Esse vídeo tá meio atrasado porque é sobre um hobby, um projeto hobby, né, que eu decidi fazer, um PNGtuber. E no final de 2024 eu comecei ele e terminei mais ou menos no meio de 2025. Meio que foi quando eu decidi parar, não ficar reinventando a roda ou evoluindo, enfim. Aí eu tô agora quase chegando no meio de 2026 e ainda não falei sobre ele. Então eu decidi, né, finalmente falar sobre o que eu fiz. O que vai ser difícil, porque esse slide aqui foi montado já ano passado também, boa parte dele. Eu atualizei um pouquinho, mas lembrar tudo que eu tinha para falar vai ser tenso. Enfim, vamos pela introdução, parte zero. Eu vou só explicar como é que vai ser essa apresentação, não tem muito segredo. A primeira coisa que eu queria avisar é que vai ser. Eu vou falar sobre uma ferramenta feita com Godot, ou seja, se você não se interessa por Godot, talvez não seja muito interessante, mas vamos lá, né? Não é um tutorial, não vou falar como fazer X ou Y, né? Não é um guia de boas práticas. O que eu fiz foi basicamente, eu tinha um projeto que eu queria fazer, tentei fazer ele de qualquer maneira que eu conseguisse. Não quer dizer que eu estudei boas práticas em diversos assuntos. É um storytelling porque, né? Eu só vou contar o que eu fiz. Eu vou evitar ao máximo contar sobre falar sobre código, porque eu não quero ninguém lendo código, coisa do tipo, só vai ser mais eu falando mesmo as besteiras que eu tenho pra falar. Enfim, e vai ser dividido em 6 partes mais ou menos, né? A introdução é isso que eu tô fazendo agora. Parte um, parte 2, parte 3, parte 4 são sobre diversos assuntos, né? Cada parte é sobre um assunto específico durante esse projeto. Conclusão vai ser rápida. A conclusão basicamente vou só falar outros projetos que já fazem o que eu fiz, né? Mas enfim. Ah, é isso, vamos lá, né? Cada parte vai ter a introdução do problema, né? Uma ideia, ou explicar um pouquinho, e depois a solução que eu cheguei, né? Enfim. Parte um, PNGtuber. A parte um, primeiro eu tenho que explicar um pouco de VTuber, né? Porque se você não souber nada de VTuber, vai ser muito estranho eu falar, né? Mas se você já sabe, eu recomendo você desligar seu cérebro e esperar eu falar que pode ligar o cérebro novamente. Mas enfim, VTuber na verdade é uma coisa que começou bastante, um pouco antes da pandemia, ou mais ou menos na pandemia foi quando o sucesso começou, que é basicamente isso de, em vez de você gravar seu rosto, sabe, enquanto você fala alguma coisa, sabe reaction. Reaction geralmente você vê o rosto da pessoa e tudo mais. VTuber é a pessoa se esconde, né? Não no mau sentido, né? Por qualquer que seja o motivo, ela se esconde atrás de uma imagem, um modelo 3D, ou um personagem fictício. Enfim, deixa eu ver o que eu escrevi, o que eu botei no slide, porque isso talvez me ajude a lembrar o que eu queria falar quando eu fiz esse slide. Então, esse é um dos clássicos. Um dos mais populares são os modelos 2D, né, que parece 3D. Se eu não me engano, é o modelo 2D que parece 3D. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou especialista em VTuber, então até onde eu entendo é muito bem, eu não sei o termo que é usado na indústria, mas enfim, modelado para quando o olho mexer da pessoa também mexer de maneira boa, enfim, não sei. Existe realmente modelo 3D que geralmente envolve mais tecnologia, né, para detectar movimentos de braço, etc. O anterior, o que ficou muito popular durante a pandemia, geralmente muitos hardwares, né, tipo o celular, hoje em dia tem uma boa detecção de face, né, então criaram muitos aplicativos bons para já ver reação, né. Mas o 3D você precisa precisava pelo menos de mais coisa, né, de luva ou coisa do tipo para saber é, como mover o modelo 3D. E por último, PNGtuber. É o famoso. Vamos só botar uma imagem com o personagem com boca fechada
e boca aberta quando a pessoa estiver falando. Que nem esse aqui que você está vendo, eu fazer agora. Isso é um PNG Tuber, uma imagem abre a boca quando você fala e ela fecha a boca quando você para de falar. É... Um motivo, obviamente, esse é o mais leve, né, de se rodar, não exige muito do computador, então ele tem um certo atrai um certo público-alvo, mas enfim. Ah, bem lembrado. Aqui eu mostro um exemplo, né, onde é uma pessoa usando o 2D, né, o que realmente detecta rosto, etc. E ao mesmo tempo o PNG Tuber para usando o PNG Tuber para representar os outros VTubers que estão jogando com a pessoa. Porque é aquela coisa, né? Em vez de você ter todo mundo, o modelo de todo mundo carregado no seu computador, ou mesmo transmitindo, sabe, entre um e outro, isso costuma ser mais custoso, né? O PNG Tuber costuma ser mais barato, porque justamente a, o que você tem que transmitir de uma máquina para outra é apenas se alguém está falando ou não. Não é muito diferente do. Se você usa Discord, já viu a luzinha acender quando a pessoa fala? Então, acende quando a pessoa fala, apaga quando a pessoa para de falar. Simples assim. Só que a diferença é justamente ter esse personagem fictício aqui. Então, eu comecei esse projeto hobby justamente porque eu vi o viado Tube, que possui um nome muito bom, mas enfim. Eu gostei como simples ele era, então decidi fazer o mesmo projeto não, um projeto parecido, só que em Godot, porque é o que estou acostumado a fazer mais coisa visual. Dito isso, não sou a primeira pessoa, e provavelmente nem a última, a usar o Godot para isso, né? O PNG, o PNG Tuber Plus, acho que foi um dos primeiros, e o PNG Tuber Remix, que acho que foi bem baseado no. Baseado não. Eu não sei se ele se inspirou no PNG Tuber Plus, acho que sim, se não me engano, não garanto. Enfim, os dois foram feitos em Godot. Então, e o código é aberto. Então, não vou mentir, eu parei para olhar o código dos dois. Não encontrei as coisas tão fáceis quanto eu gostaria, mas encontrei o que importava. Enfim, reinventando a roda, justamente. Esse projeto é sobre eu fazer meu próprio PNG Tuber sem motivo. Veja bem, já existe o ViadoTube no mercado, ele é muito bom no mercado, mas enfim. É, e os outros dois também existem, né? Então não existia muito motivo para fazer, principalmente um simples e não muito trazendo nada novo, sabe? Meu propósito não era fazer algo melhor, era só um projeto hobby só para tentar ver o que eu conseguia fazer. E esse foi quando eu criei o Cotuber. O Cotuber se chama Cotuber porque eu fui um pouquinho mais exigente e tentei fazer ele cooperativo. O vulgo múltiplas pessoas participando da mesma chamada, ou coisa do tipo. E a lógica dele é bem simples, né? Você fala, ele muda de imagem para aquela, e ele muda de imagem para boca aberta, você para de falar, ele está com a imagem de boca fechada. E nada mais precisa ser feito no Cotuber. Diferente dos outros, que eles têm uma lógica maior de vamos fazer o personagem pular, ou pescar o olho, ou coisa do tipo, eu decidi, vou fazer só a feature principal, essa, e qualquer outra coisa eu tenho que fazer por plugin. Eu invento uma API para os plugins usarem e fazerem qualquer outras coisas, eles terem a liberdade deles. Enfim. Então, falando nessa API, justamente ela é desses plugins, né? Desculpa. Esses plugins possuem, tem que o Cotuber interage com esses plugins, chamando esses 6 métodos dele. O process é justamente se o seu plugin quiser fazer algo toda frame, né? O start speaking é o que o seu plugin quer fazer quando começar a falar. Stop speaking é o que o seu plugin quiser fazer quando ele para de falar. Quando o usuário pedir para salvar o plugin, como o seu plugin quer salvar os dados dele, ou coisa do tipo. Load plugin é o oposto. E create view é um que eu deveria ter botado o nome melhor. Hoje em dia, tipo,
Esse eu lembro que eu não gostei muito do nome que eu botei, que eu devia ter botado Create Settings, porque no Cotuber você tem que mostrar para o usuário como ele pode alterar o plugin, o seu plugin, né? Então, o Settings era justamente para isso, para o plugin fornecer uma interface. Enfim, eu já dei spoiler, falei que é cooperativa, por isso que ele chama Cotuber. Enfim, a ideia é justamente múltiplas pessoas se conectarem, etc. É importante notar que, como você pode ver, você vai poder carregar o. Tá vendo o ícone? Pera, deixa eu ver se o mouse tá aparecendo. É, tá. Tá vendo o ícone de carregar a imagem, né? Então, é, a ideia é você carregar a imagem do. A imagem, né? A informação do seu amiguinho, né? Não é. Não, eu vou explicar isso mais tarde, enfim, vamos continuar. Vou explicar agora, pelo visto. Como eu falei, tudo que você tem que falar você se comunicar com quem se conectou a você, né? E a princípio, no início, eu pensei em passar, sabe, o ponto .zip, que é onde possui as informações, as imagens, os plugins, que é como eu salvo as informações do usuário, né? O usuário vira e fala assim, eu criei um personagem, vou salvar ele, um caractere, né? Um caractere não, um, um personagem, enfim. É, eu, eu criei um zip, caraca, eu tô me enrolando. A pessoa criou um personagem, ela salvou, virou um zip. É assim que eu salvo, simples. Se você abrir o zip, você vai ver que é tudo simples, JSON, o PNG da pessoa lá, simples, simples. E a primeira coisa que eu pensei quando eu fiz o cooperativo, primeira coisa não, o que eu esbarrei quando eu fiz o cooperativo foi tipo, pô, eu vou enviar essa informação pros outros que se conectarem, sabe? A princípio é o que todo mundo imaginaria, né? Passar esse tipo de informação assim que a pessoa se conectar no seu, né? Você passa a informação do seu personagem para ela. Só que eu comecei a perceber o problema justamente por causa disso aqui, né? Porque isso aqui são funções que vão ser executadas, né, na máquina de quem tiver com plugin. E justamente, se imagina você, alguém conectar na sua máquina. Imagina, esses duas pessoas conectaram na sua máquina. Agora você vai enviar um zip para ela com um plugin que é um script e ela vai executar de cara. Olha o risco que isso causa, né? Eu não tenho nenhuma verificação para ver se o plugin é seguro. Então não é bom você enviar o plugin. Então eu falei, não vou enviar o personagem, né? Se você quiser, se você vai ter que carregar o personagem de cada um dos seus amigos para você, né? Vamos essa pessoa aqui, por exemplo, ela carregaria o próprio personagem e o amiguinho ela teria que clicar no botão load para carregar o personagem dela. Então você vai ter que ter o personagem do seu amiguinho no seu computador. Isso também permite você botar a imagem que você quiser pro seu amiguinho, né? Só por diversão. Mas isso vale para todo mundo, né? Cada um tem que fazer o seu. E é o que eu acabei de explicar aqui, né? Você vai ter que carregar o seu personagem e o do amiguinho. E a única coisa que acaba servindo, sobrando para enviar para os outros pros seus amigos é se você começou a falar ou não, e vice-versa. Eles também vão te avisar quando eles começarem a falar e só isso. Ninguém troca um zip com um script, com risco de rodar a coisa e ferrar o computador do amigo. Enfim, um dos problemas que eu tive foi o microfone, né? De problema não. Eu nunca fiz nada com microfone, então quando eu decidi fazer, eu meio que colei um pouco do PNG Tuber Plus e do PNG Tuber Remix. E eu fui ver como é que eles fizeram e eu basicamente copiei um pouco deles e removi qualquer coisa que eu não entendesse, o motivo. O que eu acho que é justamente porque eles têm aquele. Se você já usou eles, você vai ver que a barra deles não desce devagar e coisa do tipo, né? A barra de falar. A minha basicamente se move frenética. Enfim. Uh, Parte 2: Atalhos globais. Então, o PNG-Tuber funciona como? Você, você fala, né? E o seu personagem abre a boca. Mas acontece que pessoas geralmente querem ter personagens diferentes, ou querem ter roupinhas diferentes, coisas tipo.
querem tipo demonstrar emoções, então elas criam atalhos para trocar o estado do personagem, por exemplo. Por exemplo, estou triste, vou trocar para aquele ali de chorando, né? Aí quando falar, vai ter. Vai, quando eu falar e parar de falar, vai ser esse aqui de baixo. Enfim. Ou, como eu falei, né, roupinhas, né? Vai que você quer ter roupas diversas. Aí você tem justamente essa opção de querer trocar, né? E como isso é feito é por atalhos globais. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você está focado numa janela, ela está ouvindo suas teclas, né? Tudo que você aperta e etc. E quando você dá. E no PNGTuber, até no OBS Studio, esse tipo de ferramenta, esse tipo de ferramenta consegue escutar suas teclas mesmo quando você não está com aquela janela focada. Normalmente, as janelas apenas ouvem as teclas de quando você está focado na janela, por segurança, né? Isso geralmente é o esperado, né? Mas certas ferramentas, tipo essas, precisam escutar mesmo que você não esteja. Deixa eu ver se eu tenho uma explicação no slide. Aqui. O porquê que atalhos globais são importantes? Porque justamente PNG não, VTubers geralmente utilizam as ferramentas, né, de VTuber ao mesmo tempo que jogando algum videogame. Então elas precisam de um atalho, tipo, para quando apertar Ctrl Alt X, Ctrl Alt 1, 2, 3, troca a carinha do personagem sem que você precise sair da Alt Tab, né, ir para a ferramenta e trocar. Então, atalhos globais são realmente bem importantes. Eu acho que aqui, até eu tenho agora atalhos globais, embora eu esteja focado nesse PDF. Enfim, não é um problema que ninguém nunca viu antes. O criador do PNG Tuber Remix justamente já foi no repositório do Godot, né, e criou essa issue de justamente não tem como o Godot não oferece como você ouvir atalhos globais. E, obviamente, porque não é uma coisa normal de se fazer em jogo. Um jogo ficar ouvindo tudo, poder ouvir suas teclas quando você não está focado nele, é algo que não deveria ocorrer ou muito suspeito, pelo menos, né, por questão de segurança. Mas enfim, eu fui no Discord do criador, até perguntei, ele até me informou como é que ele resolveu, quais os problemas dele, etc. Se você quiser ler, pode ler, mas eu só deixei isso aqui para ficar registrado, né? Que ele respondeu e foi super gentil. Enfim, reinventando a roda. Mas obviamente, se, se aplicações, se as outras aplicações de VTuber e o OBS Studio conseguem fazer, então existe como fazer. Se essas ferramentas conseguem ouvir atalhos mesmo sem elas estarem focadas, então tem como fazer. Então eu decidi descobrir como isso funciona. Uh, é. É que eu queria falar um pouco de inspiração, porque eu tenho visto muito. Tinha visto na época muito esse canal, e ele me inspirou muito a mexer em assuntos, mesmo em assuntos que eu não sabia muito, etc. Enfim, me inspirou a mexer em coisas inesperadas. E principalmente no episódio dele que ele mostra como tudo passa pelo o sistema operacional. Todas as suas aplicações não falam com hardware diretamente, né? Então tem que passar pelo sistema operacional, ou seja, sua aplicação de alguma maneira se comunica com o sistema operacional para ouvir as teclas do usuário. Então, se as outras ferramentas fazem, eu também consigo. Eu decidi, vou ver como é que eu vou fazer essa comunicação com o sistema operacional. Vamos aprender um pouco, né? Vamos sofrer, etc. Enfim, dito isso, para o Windows eu tive que ver sobre a API deles, né? A biblioteca não, a API, a Win32. E para Linux, e quando eu digo Linux, eu digo qualquer distribuição de Linux, né? Eu tive que aprender sobre o X11, que me deu uma baita dor de cabeça. O, o que eu resolvi para os dois eu consegui fazer funcionar. Uhul, ótimo. Não, assim, se você me perguntar se existe bug,
eu vou falar que sim. Eu percebi já alguns bugs quando usei recentemente, de bobeira, mas a princípio está funcionando. Se você, nesses últimos anos, se você usa Linux, você sabe que nesses últimos anos o Linux tem migrado para o Wayland. E o Wayland não suporta atalhos globais. Por questão de segurança, justamente como eu falei, né? Se você está focado numa janela, a outra janela que você é capaz de ouvir suas teclas é muito perigoso. Então, o Wayland, eu não consegui descobrir como poderia fazer isso em um Wayland. Dito isso, existe o X-Wayland, que roda dentro do Wayland para simular aplicações, aplicações que só rodam no X11. E neles os atalhos globais funcionam tranquilamente. E ignora Apple, Mac. Eu não tenho como testar, não tenho paciência de ver como posso emular, então eu caguei pra ele. Enfim, vamos para a dor de cabeça que eu tive com o X11, que eu usei a biblioteca XCB. Eu vou tentar ser bem breve. Eu não quero que ninguém leia código, coisa do tipo. Eu quero só apresentar o problema que eu tive, o que eu espero que eu lembre mais ou menos, porque foi complicado de aprender. Enfim, vamos lá. Um dos primeiros problemas que eu tive foi justamente documentação. Quando eu estudo na ferramenta, quando eu estudo na ferramenta, eu geralmente tento aprender o básico da ferramenta antes de ir procurando o que eu quero, sabe? Ah, eu quero saber como ouvir atalhos globais. Eu não fui direto para isso. Eu primeiro fui tipo, deixa eu ver como fazer uma coisa básica no X11. Vamos ver a documentação, vamos ver o início da documentação, sabe? Para aprender pelo menos o básico, né? E esse foi uma das coisas que eu encontrei durante a documentação, que é meio que deixa bem claro que a documentação está bem falha em alguns casos. Enfim. Ah, pera, deixa eu. Eu lembro desse slide, eu aviso logo, eu censurei para ninguém ficar perdendo tempo lendo código, né? Vamos ignorar boa parte, o que importa é o nome do método e esse parâmetro. Que isso que me deu dor de cabeça. Vamos para essa struct. Essa struct. Ai, essa struct me deu muita dor de cabeça, porque ela é feita de dois, dois campos, né? Device ID, que se eu bem me lembro, é a janela que vai escutar, mas eu posso estar enganado. No caso, existe um ID para falar que é global, que é o que eu usei. Mask len, eu acho que é o tamanho da, da máscara, né? Da mask. É, e a máscara basicamente contém os eventos que você quer escutar, né? Porque uma janela você pode escutar diversos eventos. Clique, é, o seu clique do mouse, quando você apertou e foi para baixo, quando você soltou, tecla, né, quando você aperta, quando você solta, quando você move a janela, quando você altera o tamanho da janela, quando você foca a janela, quando você perde o foco da janela, qualquer coisa. Um evento pode ser diversas coisas, se eu não me engano. E, bem, essa função aqui justamente, eu quero registrar alguma coisa para ouvir, né? Mas, basicamente, isso é uma máscara, né? E a primeira coisa que você deve notar é que essa struct, né, que a gente passa dizendo assim, o que eu quero ouvir, ela só tem duas propriedades, né? A janela que eu quero, né, o device ID, e o tamanho da máscara, né? Onde a máscara é justamente os eventos que você quer escutar. Mas você nota que eu não passo a máscara, embora o esperado seja uma máscara. Me custou muita dor de cabeça. Eu lembro que até decidi largar a documentação do XCB e falei com o ChatGPT, também não ajudou muito. Mas aí depois de um Google também, depois de uma boa parte buscando no Google, encontrei alguém no Stack Overflow explicando, me deu uma me deu um me deu uma maneira digo, eu vi a resposta dele e era uma maneira que funcionava, né? Eu testei a maneira dele e funcionava. E quando eu perguntei pra ele o porquê, tipo, a minha surpresa, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu vi a resposta dele de anos atrás
E só por curiosidade decidi adicionar um comentário, perguntando, pô, como é que ele descobriu isso, né? Porque a documentação do XCB não é muito boa, eu não encontrei muitos lugares sendo claro, né? Aí uma pessoa do Stack Overflow respondeu certo. De onde ela tirou essa informação? Fiquei curioso. Então ela me explicou que boa parte do código C, né, da biblioteca é gerado automaticamente através de é gerado automaticamente. E aqui tem um XML, né, justamente da estrutura que deveria da estrutura da, da estrutura, né, event mask, que é o que deveria receber. Deixa eu ser bem claro. O XCB, o código C deles é gerado, acho que através de lendo um XML. Ele lê o XML e gera o código C, ok? E parece que o XML tem justamente dizendo aqui que é uma lista. Uma das propriedades deveria ser uma lista, sabe? Isso deveria se chamar mask. Você vê que tem o device ID, tem o mask len. Device ID, mask len. Mas o mask não estava lá. E o palpite da pessoa que me ajudou, né, deu a resposta no Stack Overflow, é que só que o gerador deveria estar quebrado e provavelmente ninguém nunca se deu o trabalho de consertar e alguém descobriu o que faltava e foi passado adiante assim da internet na internet. Enfim. Então, a solução é basicamente você criar sua própria struct, né, ou dar anexar na struct existente. Uma opção é anexar, né, e a outra opção é você criar sua própria struct com os campos certos, né. Você basicamente copia os campos que existem aqui e adiciona o campo que faltou, a máscara. E na hora, pera, agora eu estou tampando, que é culpa minha, pera. É... E uma coisa que eu acho bem legal em C é justamente que você pode criar uma struct, né? Por exemplo, você pode criar essa struct, né? E simplesmente falar assim, e passar o endereço dela, né? Falando para interpretar dessa maneira. E você vai aceitar tranquilo. Você cria uma struct quase idêntica e na hora de passar você fala assim, interpreta como isso aqui. Ele vai interpretar. É uma coisa que eu jamais imaginaria, mas enfim. Vamos para o Windows. A minha surpresa de tudo isso foi o quão simples foi o Windows, que foi basicamente você dar o include e ele já tem tudo lá para você resolver o seu problema de ouvir global. Não me deu dor de cabeça nenhuma, o Windows foi uma maravilha. Dito isso, é, eu tive que ir no código do Godot para justamente ver como ele convertia, né, tanto a API do Win32 e X11, eles têm a maneira deles dizer cada tecla, né? Meio que a constante deles, né? O enumerate deles. Eu tive que converter para Godot. Dito isso, se tiver algo errado, eu sinto muito, mas não. Se não estiver funcionando para o seu idioma, eu sinto muito. Pro meu idioma tá funcionando, então eu aceitei que estava bom o suficiente. Se você vier em outra língua, tipo, se eu ver uma issue desse tipo, eu não garanto que eu vou saber o porquê não tá funcionando. Em chinês ou japonês, qualquer coisa, eu não vou conseguir saber o porquê os atalhos, as teclas não foram interpretadas corretamente. Enfim, atalhos globais servem para muitas coisas. Como eu falei, o VTuber é uma delas, né? Questão de que eu trabalhei. Overlay é outra delas. E overlay é uma coisa que eu odeio muito. Falando em aplicações, ouvindo atalhos globais, quanto mais aplicação tiver ouvindo atalho global, mais é a chance de uma esbarrar na outra. E overlay é uma que todo mundo que tem alguma relação com o jogo inventa de fazer. Acha que você quer o overlay dela surgindo quando você aperta um atalho. Por exemplo, se eu não me engano, isso aqui é Epic Games, overlay da Epic. No meio do jogo ela pode aparecer. Mas no meio do seu jogo, também você pode apertar atalho do overlay da Steam. Ou overlay. Esse é o da Epic, né? Não, esse é do GOG.
Realmente, eu já não sei mais. Esse acho que é NVIDIA, tem também um overlay, e outras, e acho que a AMD também deve ter, se bobear, não sei, espero que não. Porque realmente, todo mundo querendo adicionar atalho global vai dar uma dor de cabeça, porque você vai esbarrar muito fácil em qualquer um deles durante o uso de outra aplicação. Agora eu já me perdi, já nem sei mais, porque eu adicionei isso há tanto tempo, cada um desses exemplos, e todo mundo quer um atalho global. Ai, que dor de cabeça. Streaming Software, obviamente, né, OBS é um deles, que é justamente para você mudar as cenas, né? Que a funcionalidade dele é basicamente que nem VTuber, você querer dar alguma coisa para quem está assistindo, enfim. Ah, e uma delas, que eu já tinha feito há muito tempo um Keylogger, já tinha usado Keylogger há muito tempo quando eu era mais novo, mas Keylogger é um deles. É o exemplo de por que atalhos globais não são bons. Se uma ferramenta sua tem capacidade de ouvir atalhos, desculpa, conseguir capacidade, se uma ferramenta sua tem capacidade de ouvir teclas enquanto você está usando outra ferramenta, quer dizer que ela pode logar tudo que você digita. E se ela loga tudo que você digita, o que pode acontecer é ela logar sua senha. E isso não é nada seguro. E antes que você pense assim, ah, nossa, então você você acabou de dar keylogger pro Godot. Só queria deixar bem claro que outra pessoa já fez isso muito antes e ela foi explícita que ela estava fazendo um keylogger. Já eu só queria fazer uma maneira do meu PNGTuber ter atalho global. Só isso. Eu não vim com essas intenções. E basicamente eu criei uma GD Extension e um plugin, né, pro Godot, justamente para usar no meu PNGTuber. Como eu não tinha muita experiência em criar GD Extension, eu acabei criando um, depois eu criei o plugin, fiz os dois separados. Hoje em dia eu teria feito os dois juntos, né? Enfim, eu compliquei mais do que deveria. Uh, Finalmente vamos para a parte 3. Discord. Deixa eu ver o que eu botei a primeira parte. Primeiro vamos explicar o simples, o básico, o clássico, comunicação sem Discord. É, Como eu falei, é cooperativo que eu queria fazer o PNGTuber. Então, a primeira maneira que todo mundo pensa geralmente fazer é usando TCP/IP, famoso usando a nossa rede de internet normal. O método que funciona desde sempre, desde que a internet foi criada, para passar informação. Tem um server, né, alguém, a outra pessoa, o seu amigo vai digitar o seu IP e vai mandar mensagem para você tentando se conectar. Vocês vão se conectar e agora vocês podem trocar mensagem à vontade. No caso do PNGTuber, né? No CoTuber, no caso, no que eu fiz, você passa toda hora que você começar a falar para a pessoa. E ela passa para você toda hora que ela começar a falar. Mais pessoas podem se conectar usando o mesmo IP. E pronto, agora você tem uma comunicação desse tipo. Uma pessoa fala, passa para você, você passa para outra. Você passa para todo mundo, basicamente. Uh, Vamos lá. A complicação que isso pode dar, geralmente, antigamente não era tanto, né? Hoje em dia é mais, mas o básico do básico é você ir no seu modem, você ir no seu modem e falar assim, toda hora que alguém tentar se conectar no meu IP, redireciona para mim. Para mim, quando eu digo para minha máquina. Caso você não saiba muito de computadores, basicamente é o seguinte: alguém de fora, deixa eu ver se tem um slide aqui, tá? Alguém de fora digita o seu IP, pera, deixa eu ver. Alguém de fora digita o seu IP e basicamente ela é direcionada para o seu modem. Seu modem possui seu IP público. Dado que chegou no seu modem pode estar conectado a várias máquinas, com seu computador, seu notebook, seu celular, o notebook da sua mãe, o notebook do seu pai, e cada um desses está conectado no seu modem. Então, com quem aquela máquina que digitou seu IP quer falar? Geralmente não tem como saber, né? O seu modem vai recusar, geralmente. Mas você tem que, se você ir no seu modem e configurar ele justamente para fazer esse encaminhamento de porta, você vira e fala assim, toda vez que alguém tentar se comunicar na porta X,
manda para minha máquina. Se você fizer isso, você vai conseguir fazer a conexão tranquila. Isso nem é tanto trabalho quanto parece, mas para um usuário do dia a dia isso pode ser bem chato. Então, geralmente já tem esse problema técnico, né? Ai, vamos ver. É, acho que eu já sei o que eu vou falar nesses próximos slides. Nem sempre a vida é tão simples, né? Acontece que na época que o IPv4 estava esgotando, né? Eles inventaram uma técnica de botar certas partes da rede, né, dentro de um modem, né, e meio que fazer os outros modems que estão dentro desse se iludirem achando que eles que estão conectados publicamente. Vamos lá. Tá. NAT é o nome da ferramenta utilizada, né? Que basicamente eu vou usar esse último slide logo de uma vez. Basicamente é o seguinte: NAT foi criado justamente porque IPv4 estava acabando e o que ele faz é o seguinte: alguém vai ter que conectar na sua máquina, né? Vai digitar o IP, que você também acha que é o seu IP, né? Você acha que é o IP do seu modem. Quando você vai na internet e fala assim, qual é o meu IP no Google, sabe? Ele vai te dar um IP. Esse IP pode ser o da NAT, que a NAT é uma camada acima justamente para solucionar o problema de IPv4, onde ela mascara é, as pessoas todas numa rede, né? Então, embora todo mundo nessa rede aqui for no Google perguntar o IP, vai receber que o IP é esse XXXX. Mas quando as pessoas tentarem se conectar com XXX, vai parar na NAT. E a NAT não vai redirecionar para o seu modem. Isso aqui são modems, isso aqui não são computadores. Cada um desses modems tem um IP dentro dessa rede aqui da NAT. Eu recomendo você ver um vídeo no YouTube ou procurar um blog sobre do zero tier, acho que explica bem, mas isso cria outro nível de complicação. Para facilitar minha vida, digo, para tentar fazer uma coisa mais bonita, né, eu decidi, nossa, vamos ver como eu posso fazer para utilizar o Discord como meio termo, né? Em vez de eu fazer essa conexão, a pessoa talvez tenha problema com NAT, talvez eu possa usar o Discord para detectar quando a pessoa está falando ou não, sabe? E com isso a pessoa não vai ter problemas técnicos ou coisa do tipo. Eu achei que isso ia ser uma maneira simples, etc. Eu me arrependi porque deu dor de cabeça para chuchu. Nossa, o Discord realmente não quer você usando a ferramenta deles hoje em dia para isso. Enfim, vamos ver o que eu botei no slide. É, a primeira maneira que o Discord tinha, né, para você utilizar as ferramentas do Discord é RPC. Basicamente, o seu Discord, quando você abre ele, né, ele já abre um WebSocket para ouvir mensagem, coisas do tipo, do próprio computador. Então, você já poderia se comunicar com ele, né, mandar mensagem para ele do seu computador para o seu Discord, né, internamente. O que seria perfeito. Tirando que a RPC não é tão fácil assim, a menos que tenha uma biblioteca, né? E não tinha uma biblioteca até 2019 que eles criaram a Game SDK, que permitia justamente era um meio termo, uma biblioteca em C ou C++, eu esqueci, acho que ou os dois, para justamente você se comunicar com o Discord, né? Em vez de você ter a dor de cabeça de entender o RPC, né? Você podia usar a biblioteca em C ou C++. Em 2024, eles inventaram Embed App SDK, também conhecido como Activities, o que é um nome. A maior confusão deles é nomear as coisas. Eu tenho que dizer que nomear não é com eles, porque eles chamam muita coisa de Activities. Activities é basicamente qualquer coisa que a pessoa estiver fazendo no Discord, sendo que agora criaram uma SDK para Activities. Mas Activities é só. Eu vou mostrar depois no slide, tenho certeza. Em 2025, quando eu estava no meio do ano, coisa do tipo, eu não acreditei, por um milagre, eles lançaram uma SDK.
Social SDK, justamente quando eu estava terminando de fazer esse PNGTuber. Tava tipo sofrendo horrores com Discord. Enfim, 2024 foi quando começou o Cotuber e eu tava sofrendo pra caramba com essas três opções. Eu tava já considerando como fazer RPC, falar com o WebSocket. Eu tentei um pouco e falhei miseravelmente. O Game SDK também falhei miseravelmente. Embed App SDK. Pera, deixa eu voltar. Embed App SDK. Caralho. Activity SDK só me dava dor de cabeça. Não resolveu o problema. Eu olhei sobre o que se tratava e não fazia o que eu esperava. Eu vou falar mais depois. O que importa é que eu olhei o RPC e eu encontrei justamente as duas coisas que eu queria. Eu queria justamente ser avisado quando alguém começa a falar e quando alguém para de falar. E simplesmente eu não conseguia fazer isso pela Game SDK. A Activities, a SDK também não tinha como fazer isso. E RPC não estava mais acessível aqui. RPC não é mais prático, eles estavam aposentando RPC, desistiram basicamente, né? Botaram em private beta há 10 anos, quer dizer basicamente que não. Você olhava no GitHub na época, né, em 2024, no início de 2024, 2025, né? Desculpa, no final de 2024, início de 2025, você olhava e falando assim, ah, nossa, esquece RPC porque a gente migrou para Game SDK. Você vai na Game SDK, tá arquivado. Eles basicamente, ah, não queremos mais usar Game SDK. Tá meio que não tá mais sendo atualizado nem nada. Então só tinha uma coisa sendo mantida. Essa droga de Activity SDK, Embed App SDK, que basicamente é uma SDK criada para você rodar as coisas dentro do Discord, os jogos dentro do Discord. O que me daria mais dor de cabeça ainda para fazer. Por mais que Godot tenha como exportar para a web, integrar com a SDK deles de JavaScript ia me dar mó dor de cabeça, descobrir. Eu não queria, eu só queria fazer as coisas em Godot simples e exportar para a pessoa usar. Enfim. É... Tô começando a perder a voz já. E eles lançaram Social SDK justamente quando estava perto do final do projeto. E eu falei, nossa, que maravilha, vou usar ela e vai solucionar todos os problemas, porque, sem dúvida, isso é o que eu queria. Vai me dar, se essa é se essa SDK é o sucessor da Game SDK, vai me dar o que eu queria. Acontece que também não é bem o sucessor. Game SDK era mais sobre você ter um programa local se comunicando com o Discord. Social SDK é mais sobre você ter um programa local mandando, se comunicando com o server do Discord que se comunica com o seu Discord ou vice-versa. Enfim, não sei. A ideia deles basicamente é fazer o Discord as a service, um serviço, usar o Discord como serviço, né? Eu acho claramente esse é o plano deles e não era bem o que eu queria, mas a gente trabalhou com o que tinha, né? O meu plano original era esse, se eu conseguisse usar o Discord, né, internamente, sem nada, a pessoa poderia entrar numa chamada da vida com os amigos e eu ser capaz de detectar quando ela começa a falar e mudar o Cotuber. Não rolou isso. Social SDK, na verdade, permite você criar um server, né, o Discord. A ideia é você usar o Discord como server. Basicamente, ele não quer que você use. Basicamente, ele quer que você se comunique com a infraestrutura dele. Basicamente, deixa eu pensar. Como é que eu vou explicar isso? Você chega pro Discord e fala assim: ah, eu quero uma sala. Aí ele cria uma sala para você. Você passa o ID da sua aplicação, ele cria uma sala para você, o seu amiguinho também tem que passar o ID da aplicação e ele entra na mesma sala que você. Mas note que isso envolve você. Não envolve você simplesmente estar no seu Discord aberto com seus amigos. Você agora vai ter que passar uma informação extra no seu programa. Ai, eu já nem lembro das dores de cabeça que eu tive, mas enfim. O problema que eu tive com isso
foi justamente esse application ID. Como você pode ver, a única informação que você precisa para se conectar no mesmo server é o ID da aplicação. Ou seja, deixa eu ver se eu tenho um slide falando. Tá, isso eu devia ter passado para o próximo slide antes, mas enfim. Quer dizer que eu não posso. Ah, isso quer dizer que eu não posso deixar a Application ID dentro do programa. Porque se eu deixar o Application ID dentro do meu PNGTuber, se alguém fizer engenharia reversa, vai descobrir o meu Application ID, vai conseguir usar, se identificar como eu, né? E vai conseguir gastar minha cota inteira do Discord criando sala ou coisa do tipo. O que não é o que eu queria, né? O fato de eu estar usando o Discord como infraestrutura não é o que eu queria. Eu queria só tipo usar o Discord que está no meu computador, e usar o Discord para me avisar quando você começou a falar ou parou de falar. O que acontece é que agora eu estou criando um server no Discord para todo mundo se conectar, todo mundo tem que usar o mesmo ID e aí ainda tem o risco da pessoa de alguém fazendo engenharia reversa pegar meu ID, fingir que sou eu, depois o Discord vai fechar, vai desativar, né? E vai ferrar tudo. Enfim, eu consegui utilizar o Social SDK, né? Dessa maneira, onde o usuário vai ter que fornecer o ID, que não era o que eu queria, mas eu consegui fazer isso. Ai, vamos sobre a minha aventura, como é que eu fiz isso, né? Nem lembro. Ah, meu plano é. Como é que eu. Meu plano era usar GDScript. Obviamente, eu estou desenvolvendo as coisas em Godot, ou eu uso GDScript, ou C Sharp, ou uso C++. Eu gosto muito de GDScript, acho uma linguagem boa para ser rápida, e eu queria usar GDScript. Discord providencia Unity, já uma biblioteca em Unity, uma biblioteca em Unreal e o C++. Mas obviamente não disponibiliza Godot. Ou seja, o que eu queria escrever em GDScript não era possível. Os plugins que existem de Godot, basicamente um é de RPC que não está sendo mais, não tem mais suporte, né? Ninguém está dando atenção. O outro é usando a Game SDK, eu acho, ou era RPC? Não, acho que é RPC ou Game SDK. Já nem sei mais. O que é engraçado é porque recentemente justamente o developer também falou que não ia mais dar suporte. Ambos decidiram que era muito trabalho e pararam de dar suporte. E já não funcionavam porque eu queria, então eu não ia usar eles. Eu tinha que achar uma solução nova. A minha solução nova foi o Social SDK. Aí que tá. Dessa vez é o único slide que eu não estou reinventando a roda, eu estou inventando a roda, porque agora não existia um plugin para usar a Social SDK, porque tinha acabado de ser inventada. Então eu inventei. Uh, Ai, nossa, eu já nem quero mais falar de tanta coisa que foi. Eu tive que usar a biblioteca de C++ deles, né? A ideia é basicamente. A minha ideia é usar JavaScript, mas usar todas as funcionalidades que já existem na biblioteca deles e não, em vez de eu escrever cada um dos métodos que eles escreveram à mão, a minha ideia era de alguma maneira criar um wrapper, né, encapsular para tudo que você chamasse no JavaScript ele fosse chamar a biblioteca C++ deles por baixo dos panos. E a lógica é bem simples, né? O JavaScript roda uma função que vai no, o JavaScript roda uma função que vai no wrapper, e o wrapper chama a função do C++ e quando recebe o resultado do C++, ele converte para JavaScript. Simples assim. É, como como eu estava inspirado a fazer as coisas eu mesmo e eu tentei usar uma biblioteca, pera, deixa eu ver, eu tentei usar uma biblioteca de Python para justamente fazer esse parser, né, do C++ deles,
como é que eu vou explicar isso? Eu, eu precisava criar um wrapper. Eu precisava criar ele automatizado, né? Dado o código C++ do Discord, eu tinha que criar um código C++, uma GD extension, que fizesse essa conversão justamente, de receber uma função JavaScript, chamar a função C++ e retornar. Então, eu precisava entender o código C++ deles. E eu decidi fazer justamente um que muitos compiladores fazem, que é fazer um parser, né, antes de construir o código C++. Então essas são as 4 etapas que eu fiz. Fiz uma limpeza, tirei os comentários, fiz o parser justamente do código C++, das informações que me interessavam, né, da assinatura, e depois criava o código GD extension. E por último, eu tive que adicionar um extra para criar a documentação do XML. Eu acho que eu estava muito inspirado pelo fato que eu fiz compiladores na faculdade, eu decidi rever um pouco do assunto. E eu tentei fazer, eu fiz em Python, né? Porque não existia muito motivo para coisas que não exigem muito tempo, segurança, coisas do tipo, eu uso Python, que é rápido de escrever, etc. Não me dá dor de cabeça. Esse aqui é um exemplo, não precisa ler, mas esse aqui é um exemplo da do C++, do wrapper, né? Uma função da GD extension recebendo os argumentos do que o GDScript entende, chamando a função do Discord e convertendo e chamando callback, coisa do tipo. Aqui não tem um exemplo de return, mas enfim. A ideia toda era que eu queria poder fazer isso pelo GDScript. Então, justamente eu fiz essa conversão. Ai, nossa, já estou me enrolando todo. Eu prometi que não queria falar muito sobre código, eu tenho que pular isso. Ah, uma das dores de cabeça que eu tive foi Function Overload. Se você sabe o que é isso, é basicamente o fato que C++ possui maneiras, eu acho que e C também, eu acho que C também, possui maneiras de você ter uma mesma função, uma função com o mesmo nome, caralho, desculpa pela palavra errada, mas enfim, funções, múltiplas funções com o mesmo nome, só que parâmetros diferentes. A graça disso é justamente você chama a função e pelos parâmetros ele consegue identificar qual é a função qual a função que tem que chamar. Acontece que o GDScript não suporta isso, porque é uma função interpretada, né, executada durante a execução, né, durante o runtime. Então, eu tinha que resolver problemas tipo esse, né, onde uma função do Discord tinha o mesmo nome de uma função do Godot. Isso não foi o único caso, né? Entre o próprio código do Discord existe uma function overload, né? Várias funções com o mesmo nome e parâmetros diferentes. Não é possível fazer isso no JavaScript, então eu tive que ser criativo. E o que eu fiz foi justamente, deixa eu ver, foi justamente isso, né? De adicionar os tipos dentro do nome da função. Não foi bonito, mas foi uma solução que eu arranjei. Ninguém liga. Ai, Jesus, Jesus, isso deu tanta dor de cabeça. Então, reinventando a roda. Acontece que depois que eu terminei de fazer o GD Extension, estava tudo funcionando perfeito. Eu tinha que melhorar a documentação, que estava muito ruim. Eu acabei percebendo que essa parte não era necessária. Eu descobri, depois que eu notei os documentários, eu pensei, pô, volta e meia eles acrescentam isso aqui, né? Esse brief. Será que é uma documentação, que é um programa deles que está gerando isso? Aí eu joguei no Google e o que eu encontrei? Que existe justamente um programa, digo, que existe justamente um programa, né, que permite você adicionar comentários desse tipo e transforma em documentação. Esse programa é o The Oxygen, que ele não faz só isso, ele faz um parser. Eu digo, eu estou explicando mais do que eu gostaria, mas enfim, ele faz um parser do código C++, incluindo do comentário, né, para gerar documentação. Logo, eu percebi que eu podia usar ele para parsear e eu gerar o código C++.
porque ele lê C++, né, e gera documentação HTML, mas ele também gera XML. Se ele gerar XML, eu posso ler pelo Python XML e pegar as informações que interessam. Isso tira totalmente a necessidade de um parser e de uma limpeza, né? Limpeza é só para facilitar a minha vida, mas enfim, de um parser. O que me deixa só com a etapa de construir e melhorar a documentação. E isso também deixaria eu conseguir pegar a documentação pelo The Oxygen. Enfim. Na época que eu fiz esse slide, eu basicamente falei assim, pô, eu sei o que eu preciso fazer, eu vou deixar para a próxima versão que fizer. E fiz 3.0, eu deixei um issue, e foi só isso. Dado isso, desde que eu fiz esse slide, eu decidi atacar esse problema. Eu resolvi esse problema e eu usei o The Oxygen justamente para fazer o parser e me permitiu fazer uma documentação bem melhor. Eu solucionei alguns problemas de maneira diferente, etc. Enfim, vamos para. Se você lembra, o nome desse apresentação é Reinventando a Roda. Então acabei reinventando a roda em outra coisa. Eu não, acontece que muita coisa, muita tradução, né, no, no Godot é feita por CSV. E eu decidi que eu não gostava muito de ficar alterando o CSV dessa maneira, né, por um arquivo de texto. E eu não gostei como outras ferramentas funcionavam. Isso aqui é pra ser um vídeo. Infelizmente, isso aqui só dá pra ver um vídeo. Isso aqui. Eu adicionei vídeo, né? Mas isso aqui só vai dar pra ver vídeo se eu abrir o. Como é que é? O Google Drive e mostrar esse slide lá. Mas o que importa é que cada uma das essa ferramenta aqui, tipo. Qual era o nome dessa ferramenta aqui? Você já deve estar reconhecendo ela pela. Talvez reconhecer um pouco pelo. Esse, por esse print. Print não, esse aqui era pra ser um link do YouTube, mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou tentar abrir e mostrar. Dá um segundo. Tarantam, tarantam. Deixa eu achar aqui. Desce, 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 desce. Chegamos aqui, ó. Deixa eu ver se tá vendo. Tá vendo tranquilo, tá vendo tranquilo. Show. Você vê, isso aqui é um vídeo, só daria pra ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Slideshow. Perfeito, daria pra ver aqui. Eu clicaria e começaria a mostrar o vídeo, onde eu mostro o meu problema com cada um deles. O problema desse aqui meu era o slide. Ele sempre tem que estar mostrando. Deixa eu mostrar. O problema que eu tenho com esse aqui é que eu não conseguia dar um parcial scroll, sabe? Mostrar metade dessa célula. Porque quando eu chegava, descia o suficiente para ir para a próxima, né? Ele descia toda a célula. Puf. Isso me irritou muito, sinceramente. O próximo slide era mover coluna. Deixa eu ver. Mover a coluna também muda. Quando eu mudava de célula, ele fazia questão de mover para aquela coluna e mover toda a janela. É uma coisa que eu não queria, né? Eu quero mover, poder dar scroll tranquilamente. Próximo slide. Essa propriedade de quando eu abrir uma célula, ela cobria a de baixo, não é uma coisa que eu queria. Eu queria ter um scroll na própria célula. E eu não tenho paciência para o LibreOffice e toda a configuração deles. E achar isso no Google, esse tipo de coisa. E eu estava inspirado em criar ferramenta, eu decidi que eu ia criar ferramenta. Vamos sair, podemos sair disso aqui ou tem mais algum vídeo? Eu estava inspirado em criar ferramenta, tem mais, deixa eu mostrar aqui. Por que eu não usei o Google Sheets, né? Porque, desculpa, ficar baixando o Dodoro se CSV era um saco. Aí eu fui para extensões no VS Code, que cada uma tinha outro problema diferente. Eu não conseguia dar resize
coluna ou editar multilines. E no final tinha toda essa falta de confiança, porque toda hora que ele. É engraçado, isso é só um comentário meu, mas extensão no VS Code perguntar se você tem certeza, se confia, é a coisa mais ridícula do que. Porque você tem aqui, ó, você confia e quer instalar. Eu queria responder que eu não confio, mas eu quero instalar porque não tem outra opção. Mas não tem essa opção. Enfim, vamos para reinventando a roda. Deixa eu fechar isso aqui e voltar para o slide clássico. Ops. Ah, eu baixei. Deixa eu voltar aqui. Reinventando a roda. O que eu fiz? Eu criei meu próprio CSV Editor. Ele funciona como eu queria, né? Eu consigo dar scroll tranquilamente. Mas o teste que eu fiz de abrir várias células provou que o meu CSV Editor tinha um problema. Eu fiz no Godot novamente, só para deixar bem claro. E o problema estava aqui, ó. Nessa comparação aqui. Eu abri o quê? 10 mil? 10 mil células. E o que aconteceu? O meu CSV Editor tinha 10 gigas. Qual é o nome do outro? O LibreOffice tinha 104 megas. O que mostra que o meu claramente tinha algum problema. Eu comecei a fazer testes idiotas, né? Só abrir rodar, criar o programa com o mínimo de coisa possível, adicionando pouco em pouco, né? Eu fui vendo como os megas iam crescendo. Nenhum desses explicava os 10 gigas ainda. Criar 10 mil labels e 10 mil separadores também não chegava em 10 gigas. Até eu criar 10 mil células. Então eu notei que o problema era nas minhas células. Como eu fiz as células no Godot, tinha algum problema. O que acontece é que minhas células. Se você já deu o botão direito em qualquer coisa no Godot, você vai ver um menu, uma pop-up, né, com as opções. E eu quis customizar minhas pop-ups, né? Então, o problema disso é que quando você as pop-ups do Godot são criadas no momento que você referencia elas. Ou seja, quando o usuário dá o botão direito, ou se eu, como programador, decido alterar elas. E foi o que eu fiz, né? Eu criei minhas próprias pop-ups. O problema é que quando eu crio as pop-ups, elas são criadas desde o momento que o programa começa a rodar. Ou seja, cada uma daquelas células criou a pop-up e já está usando memória do meu computador. Minha solução foi simplesmente, no momento, foi criar uma issue e falar, nossa, nós temos um problema a resolver no futuro. E talvez fazer rows carregarem dinamicamente para resolver o problema também. Enfim, na época foi isso que eu estava cansado do projeto, estava cansado de fazer do Cotuber e decidi só fazer isso. Dito isso, também foi um problema que eu decidi resolver. Minha solução foi só. Desculpa. Antes disso, eu falo como é que eu estudei label, como eu tentei resolver o problema, como as coisas esperava que as coisas funcionavam, como não funcionavam, etc, etc, etc. Até que eu resolvi meu problema, né? Com o Rich Text Label deu uma resolvida, né? Mas não resolveu de vez. Você vê aqui, continua 2 gigas. Então eu continuei a estudar mais. Eu achei uma solução que era botar um control com uma label dentro. Que sim, isso resolvia meu problema. Sempre foi de 10 gigas para 258 megas, resolveu meu problema. Depois que eu adicionei isso no código, né, aquela parte, isso aqui foi só essas coisas sozinhas. Depois que eu adicionei no resto do código, deu 500 megas. Ai, o que eu fiz, basicamente, foi criar label, né? E quando você clicava com o botão direito, ele transformava num rich text label. O que acabava com o problema de ter pop-ups o tempo todo. E finalmente chegamos na conclusão. Jesus, eu não aguento mais. Conclusão é: use um PNG do YouTube que já exista. O meu projeto foi super divertido, mas
o, o, a- o criador, ou criadora do ViadoTube já tem estendido o projeto dela muito mais, muito mais. Hoje em dia ela está até, ele, não sei, ele tá até detectando rosto, né? Ele quer fazer esse tipo de coisa. E detectar o movimento de boca. E além disso, o desenvolvedor foi capaz de fazer integração com o Discord, o que eu não consegui. E não, isso aqui não é Social SDK. Isso aqui foi integração com ou RPC ou Game SDK, eu não lembro. Mas foi capaz de resolver, o que foi impressionante. Eu realmente fico até com inveja. Dito isso, eu não vou tentar resolver da mesma maneira que o, o criador resolveu. Eu dei o projeto como feito, foi um hobby divertido. Ataquei vários problemas que eu queria atacar, não foi a solução perfeita, mas resolveu, seja como foi que resolveu, né? Até o próprio desenvolvedor não estava muito feliz. Você vê pelo comentário que deixou lá no itch.io que ele não foi a única pessoa que sofreu. Uf, eu acho que é isso. Acho que terminou o slide. Vamos mostrar rapidamente duas coisas. O Cotuber, eu não vou mostrar ele funcionando online, porque embora eu possa, né, mas eu não tô com outra coisa aberta. O Cotuber, basicamente, você cria o seu personagem aqui, né? Você salva, carrega, você adiciona os atalhos globais. Tem o mesmo botão lá, fica transparente, clicar. Tem aqui escolher a imagem com a boca aberta, tem o microfone, tem, oh, caraca, tem papel de parede, essas coisas, simples assim. Você pode criar várias cenas, né? Na verdade, em vez de fazer isso, eu devia ter pego o que está em uso agora, né? Muito mais interessante. Aqui, clicar duas vezes e você pode ver que está com um fundo transparente. Aí deixa invisível e é assim que estava, basicamente. É, Você pode ver que aqui tem todos os estados, né? Na verdade, eu nem preciso mover para aquela janela, porque você consegue ver se eu mover nessa janela já. Deixa eu tirar isso aqui da frente. E você pode ver que tem todos os estados aqui. Dá um scroll. Botão direito você pode ver que você pode deletar. Você pode mover eles de lugar. Você pode ver o atalho que tá para ele. O atalho que tá para esse aqui. Esse tipo de coisa. Uf, você pode. Epa. Eu tenho que parar de mover para lá. Você pode ver plugins. Plugins eu adicionei um aviso, né? Que aqui é o plugin do delay, né? Justamente, deixa eu mostrar. Up. O delay é o tempo até depois que você parou de falar, ele mudar a imagem. Se eu botar zero, deve ficar bem mais frenético. Ó, a imagem trocando que nem louco. No momento que eu paro de falar, o áudio, a barra cai para baixo. É, Se você vê no PNGTuber Remix e o Plus, acho que eles têm justamente um negócio para fazer essa barra descer mais devagar, que nem vocês esperam em outras ferramentas. Mas eu não fiz por preguiça. Você vai ver que o plugin também tem. Eu também criei esse aqui do Dark, né? Que ele fica mais escuro quando você não está falando. Que é uma. Mas, enfim. Plugins são muito perigosos, então eu acabei não adicionando, não fiz eles enviarem automaticamente quando você está cooperativo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir um outro CodeTuber aqui. E deixa eu voltar aqui. Criar um server local. Pode ser esse aqui mesmo. Taranã. Conectar. Permitir. E pronto, agora você pode ver que tem dois. Deixa eu mover até nesse aqui. E. Basicamente é isso do CoTuber. Deixa eu aproveitar e mostrar o CSV Editor também. Que também. Eu acho que ele pegou o CSV Editor, mas
Deixa eu ver se. Opa, pronto, deixa eu tirar, pronto. Deixa eu abrir um notepad aqui para mostrar uma coisa bem clara. Ele realmente é um editor de CSV, não é um Excel. Você pode ver até que, tipo, se você, por exemplo, mandar copiar uma coluna, ele vai copiar cada um dos valores dessa coluna, dando enter diferença. Se mandar copiar uma linha, ele vai copiar com uma vírgula, como a gente espera no CSV. Se você mandar copiar tudo, você tem literalmente CSV. Você pode mudar as colunas de lugar, que é uma coisa também que eu queria muito, eu fiz. Você pode mudar as linhas de lugar. Você pode salvar, blá 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 blá, enfim. Eu fiz um CSV como editor como eu gostaria. Não é, de novo, foi por hobby, um hobby que começou no meio de outro hobby. Eu decidi fazer ele. Também não é a beleza do mundo, não é uma coisa corporativa, mas foi bem divertido. Deixa eu ver se eu. Ah, como você pode ver, você começa a adicionar e você pode ver que são linhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um, dois, três, quatro, tá. E se você mover aqui para baixo, você consegue ver melhor. É uma coisa que eu fazia questão também, né? Pera, desculpa, que mover a coluna tem que ser por aqui. Outra coisa que eu queria muito que eu fiz foi esse botão direito e modo janela. Que às vezes eu posso querer só editar aquela célula e eu vou querer ela sozinha, vai que é um texto enorme, uma frase de personagem, etc. Aí eu posso me dedicar tranquilo aqui e vai estar sendo editado aqui tranquilo. Aí você fecha e vai voltar pra cá. Enfim, eu tô feliz com os projetinhos que eu fiz, mas custaram bastante tempo e mais dor de cabeça que eu gostaria. Já esse vídeo já custou mais tempo que eu gostaria também. Eu devia ter ensaiado o que falar antes. Eu só quis terminar logo essa apresentação. Muito obrigado por ouvir. Eu espero nunca mais ter que fazer um vídeo de apresentação desses slides.